Shalom, Boker Tov. Eu estou acordando pela segunda vez, né? Eu fui até o posto de saúde, que eu tinha hoje consulta, né? Então eu acordei muito cedo para poder estar lá presente, né? Porque na verdade abre às 7 horas da manhã, mas é SUS, né? Então eu procuro, como é aqui pertinho, né? Fica a menos de 300 metros da minha casa, eu procuro sair daqui às 6 horas da manhã para então poder estar lá no mais tardar, né? Às 6h10, para ser o primeiro, o segundo, né? E eu, pela idade, eu só aceito, né? Como primeiro ou segundo, porque eu, com 63 anos de idade, né? Então tem aquela prioridade, né? De ser velho. Mas só que eu cheguei lá, já tinham 10 pessoas na minha frente, esperando abrir. Bom, mas tudo bem, né? Eu ia ser o 11º, porque também só vai velho lá, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que aí lá fora comecei um bate-papo, né? Com o pessoal e começamos a falar a respeito, né? Dos últimos acontecimentos, que eu não ia ficar ali pregando a palavra, né? Porque, como eu já disse, eu estou numa cidade totalmente idólatra, né? 99% é católico, né? Uma cidade totalmente italiana. E eu não ia querer que começasse a perseguição, né? E eu já tivesse fugido da cidade antes do momento disso ter que iniciar, né? Mas foi interessante, né? Porque eu comecei uma conversa, né? Porque eu escutei 2 senhores conversando e eles falavam a respeito, né? Daquela anistia de 99%, né? Dos ladrões lá de cima. Aí eu comecei a falar dos 35% que os deputados paulistas, né? Aprovaram de aumento no salário deles. E eu sei que aí eu fui incitando o povo, né? E comecei a perceber, né? Que é muito fácil, né? Se você quiser iniciar uma revolução, realmente às vezes eu ficava pensando como é que pode, né? Um cara que nem Hitler, um cara que nem outros aí, né? Que existem por aí, como é que pode eles conseguirem, né? Chegar do nada a ser um ditador de tal forma que as pessoas dão a sua própria vida para, né? Para satisfazer as vontades daquele louco, né? Então eu comecei a perceber ali naquele momento que o que faltava era apenas pessoas, né, que pudessem incitar, né, porque todo mundo é covarde. Quando eu digo todo mundo, eu estou falando dos mundanos, eu estou falando dos que se dizem religiosos, eu estou falando dos joio, eu estou falando, inclusive, dos servos verdadeiros. Né, nós vemos, por exemplo, no momento em que o Mashiach morria, só João foi ao local, né? Os outros se esconderam. Eu imagino, né? Porque eles não entendiam nada, eles imaginavam que o Mashiach começa a reinar e de repente eles matam o Mashiach. Como é que fica, né? Então eu percebi que se você sair incitando a massa, você consegue, né, colocá-la. Mas para terminar essa história, né, que é a abertura do que eu quero falar agora, o interessante, né, é que aí abriu as portas, nós entramos, eu era o 11º. E de repente eu escutei uma pessoa falando assim, mas como? Por que não avisaram? Observem, é uma médica, só tem uma nesse posto.
Eu só vou lá para pegar receitas, porque eu sou hipertenso, tenho um pouco de diabetes, né? Aí eu falei, o que que foi? Aí a moça que atendia lá, que eu já não vou com a cara, já cheguei a brigar várias vezes com ela, né? Para variar, como quase todo aquele que é servidor público, né? A palavra de servidor público, ele deveria servir o público, né? Não, ele se sente autoridade, né? Aí disse o seguinte, que a médica não ia atender hoje porque era o aniversário dela. E ela não foi trabalhar. Naquele momento, eu comecei a falar alto dentro do PS e notei que se eu pulasse aquela, sabe, tem um murinho, né, que separa os atendentes das pessoas. Se eu pulasse aquele e começasse a quebrar tudo, todo mundo ia quebrar tudo. Ou seja, realmente, o povo é gado. Né? Se não tiver quem toque a manada, não acontece nada. E assim é no povo de Arru também. Sabe? São tudo aí. Você conversa com um, conversa com o outro. São tudo macho. Mas se você precisa de ajuda, se você precisa de alguma coisa, some todo mundo. Quando começar realmente a perseguição, eu já estou vendo que vai ter muita gente que vai morrer fisicamente por falta de coragem, por falta de ser homem. Eu tenho visto hoje as irmãs serem muito mais firmes do que certos homens. E agora eu entendo perfeitamente, né, por que é necessário existir o emissário, que é aquele que comanda o povo, é aquele que comanda as ovelhas, porque senão elas vão se perder realmente. No entanto, as pessoas dão muito valor aos governantes, dão muito valor a qualquer palhaço aí que fale mais alto, mas deixam morrer de fome aquele que poderá ajudá-los a caminharem pelo caminho estreito do qual Machia falou. As pessoas não percebem que ao não ajudarem aqueles que tentam ajudá-los, verdadeiramente, não estou falando desses lobos safados que só quer ganhar dinheiro de vocês, elas estão dando tiro no pé delas mesmas. Eu sei que eu voltei cansado, né? Porque eu tinha ido dormir quase 2 horas da manhã. Vocês sabem que eu fico aqui escrevendo. E acordei 5 e pouco para estar às 6 e pouco lá, né? Até eu levantar, realmente acordar, eu pego no tranco. Aí eu voltei e dormi. Hoje é o dia do meu despejo. Sabe o que é despejo? Se você está devendo para uma loja que você nem conhece, para um mundano, você faz tudo, você deixa até de comer para pagar a sua dívida. Se você está precisando de ir no supermercado, você vai, compra o que você precisa. Agora,
Quando se trata daquela pessoa que passa praticamente 24 horas por dia em função, vocês escutaram quantas vezes o Zap tocou aqui, né? Enquanto nós estamos falando agora. É que talvez a pessoa tenha se ligado e tenha entrado para assistir o que eu estou falando. Eu passo o dia inteiro assim, conversando com as pessoas, tirando dúvidas, escrevendo, gravando, ensinando e tentando cumprir com tudo que meu pai pede em sua palavra. E hoje é o dia do meu despejo. Porque fazem já 2 meses, e agora dia 10 completará 3 meses, que eu não pago meu aluguel. Por que eu disse tudo isso? Porque se eu for despejado, não vai ter mais. Porque eu preciso de um local para morar, eu preciso de internet, eu preciso de tudo isso para poder dar sequência. Pensando na tua vida, não na minha. Porque se eu pensasse na minha vida, eu tinha continuado com a minha empresa, que era muito grande, de publicidade, e estaria hoje, ao invés de estar aqui, sabe, suplicando aos irmãos, que nem foi feito ontem, que num grupo particular que nós temos de pessoas que eu julgo que estejam mais próximos, né, do caminho, onde um dos irmãos deu uma ideia e apenas 2 apareceram para tentar me ajudar para que a gente não seja despejado. Agora pela manhã, no último dia, apareceu um terceiro que disse que até às 14 horas estará ajudando. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu conheço a palavra. Todos os dias o Pai me ensina mais coisas. Eu e minha esposa, há 16 anos, nós começamos a ter chuva, nós caminhamos dentro daquilo que o Pai tem nos mostrado. E podemos muito bem continuar caminhando sós. E você? Você vai caminhar sozinho? Se fosse assim, não haveria necessidade do Pai nomear alguns para serem emissários, para serem professores. E isso é bíblico. Não sei se você já leu a sua Bíblia, né? Porque a maioria tem a Bíblia, mas nunca leu. Tem gente que eu passo estudo e diz, eu não gosto de ler. Aí, de novo, me chamando, tá vendo? Assim é o tempo todo. Não reclamo. Eu amo o que eu faço. Só que para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer, eu necessito do mínimo, que é o quê? Um local para morar, internet, luz, água e alimentação. Eu não tenho carro, então eu não preciso de gasolina, não preciso de nada disso. Já me desfiz em 2010 porque era muito gasto. Nós hoje moramos a quase 1.500 quilômetros de onde nós vivíamos, que nós vivíamos em São Paulo. Eu tenho meus pais doentes, velhos já, com 80 e tantos anos de idade. Eu creio que não vou vê-los mais. Porque nós estamos a 1.200 e tantos, 1.300 quilômetros de lá, porque aqui é mais barato viver, no sentido do aluguel. Tudo isso para dar menos peso
para aqueles que aprendem conosco. Sendo que na própria palavra está escrito: aquele que me instrui espiritualmente, divida com ele de todos os seus bens. Já começa daí as pessoas não cumprirem nada do que está na palavra. Assim como mundanos só querem usufruir. Ontem, eu conversando com o Pseudo Ari, ele me disse: Sérgio, esse mês vai ser impossível te ajudar, porque eu gastei muito na festa de aniversário da minha filha de 15 anos. Bom, nem é preciso dizer que só faltou eu dar um tiro pela internet na cabeça dele. E que ele me dissesse: ficou doente, tive que pagar o hospital, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mesmo assim, nós sabemos que pela palavra, o Pai não quer resto. O Pai quer que aqueles que o adorem em verdade e espírito. Agora, se você recebe 1 centavo, vai, paga suas contas, vai, compra o que você tem para comer, vai, faz tudo o que você tem que fazer. Aí, se sobrar, você vai ajudar aquela pessoa que te ajuda todos os dias? Você não é merecedor. Pode ter certeza que naquele dia você vai estar do outro lado da trincheira. Sabe, eu não estou falando como falam esses bispos, não. Nós temos um orçamento aqui, que nós já vimos, que com R$ 1.400 por mês, nós viveríamos tranquilamente, podendo trabalhar 24 horas por dia para vocês. Mas já há 2 meses, indo para o terceiro, eu não consigo pagar nem sequer o meu aluguel. A coisa está ruim? Sim, a coisa está ruim e vai ficar pior. E principalmente para aqueles que são avarentos, para aqueles que não colaboram com R$ 10 que fosse. Se eu pegar o número de pessoas que entram em contato comigo diariamente, eu vou ter pelo menos 100 pessoas que habitualmente estão em contato comigo. Se cada uma delas pegasse R$ 20 por mês e colocasse na conta da minha esposa ou na minha, não iria fazer falta para ela, com certeza, e nós poderíamos trabalhar tranquilamente e ensinar a vocês aquilo que vocês têm que aprender, porque vocês são todos tapados, cegos, porque matam aqueles que podem te ajudar. É como disse o Mashiach: Yerushalayim, que mata os seus profetas. Não que eu seja um profeta, mas eu estou aqui na qualidade de professor. Então, preste atenção. Não confundam as coisas. Se você foi explorado por um pastor FDP, que vendeu a alma dele, que não vai ter galhardão nenhum, a não ser esse dinheirão que ele já ganhou, tipo o bispo Macedo, o bispo não sei o quê, ou outros, né, tipo Marcos Andrade Abrão, que saiu da cristandade e montou uma sinagoga porque sabia que ia ganhar mais dinheiro de judeu do que, né, de plebeu. Esses caras, vocês dão dinheiro. Sabe? O cara bota lá uma Bíblia, porcaria para vender, que ele mesmo fez. Vocês pagam R$ 180. Agora, se eu pego, escrevo um livro por semana e dou de graça, tem gente que me diz: eu não gosto de ler. Aí eu me lembro bem daquele texto que diz: o meu povo morre por falta de conhecimento, pela ignorância. Eu ainda acrescento, pela burrice. Ontem à noite eu disse para minha esposa: se hoje eu for despejado, nós formos,
eu não vou dizer nem tchau. Eu vou tirar do ar tudo que eu tenho que vocês possam utilizar, os quase 1000 vídeos já feitos no YouTube, o site, as apostilas, o calendário. Deixa, eu faço calendário todo dia tem gente que me pergunta, quando que é o Shabat? Está na hora de vocês começarem a andar, caminhar com suas próprias pernas, porque aí vocês vão ter que fugir. Porque se você não tiver que fugir, então você vai estar perseguindo. Só vai existir dois lados. Quando o muro quebrar, quem estiver lá em cima vai cair de um dos dois lados. Então, presta atenção. Daqui para frente, se me faltar as coisas, eu vou tirar tudo. E vou deixar que vocês caminhem a revelia. Porque, afinal de contas, eu não vou ganhar meu galardão, nem minha herança, nem as promessas que o pai fez para o nosso pai Abraham, pelo número de pessoas que estiverem ao meu lado. Mas sim, olha, tá vendo? Mas sim, se eu estiver praticando. E isso vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu sou muito radical nisso. Se eu aprendo hoje que eu tenho que ser circuncidado amanhã, amanhã eu sou circuncidado. Não fico empurrando, não. Vocês estão achando o quê? Que as ordens do nosso Pai é para vocês cumprirem quando vocês tiverem vontade? Vocês estão achando que os homens de Ru são para ser pisados na cabeça? Vocês estão achando que porque esses imbecis, esses filhos de Rassatã, se Rassatã existisse, que estão aí nas igrejas, ficam aí falando coisinha bonitinha para você, de prosperidade, não sei o que lá. Vocês estão achando que os homens de Ru são isso? Quem achar isso vai acabar pendurado na ponta de uma espada, segurada por um homem de Ru. E eu espero que eu seja um desses. Então, preste atenção. Eu não vou mais passar fome, eu não vou mais ficar, sabe, ouvindo merda de quem não quer estudar. Então fica fazendo perguntinha idiota. E vou tirar tudo da internet. É como se o Sérgio nunca tivesse existido. Sabe? Eu vou pular do barco. Porque eu já não suporto mais. São 16 anos que a cada mês é quase como se eu tivesse que apontar uma arma na cabeça de cada um para conseguir R$10. Eu sei que isso é prova. Mas chega, já fui provado. Estou aqui. Abandonei tudo, até meus pais. Vocês não são capazes de abandonar nada. São tudo mundano. Estão aí achando que, sabe, tem um irmão outro dia conversando comigo e tem um filho de 3 anos de idade que ele falou assim, não, esse aqui eu quero que seja médico. Eu falei, no milênio não vai precisar de médico. É como disse o Machia, né? Será como os dias de Noé. Estarão comendo e bebendo, dando-se em casamento. Não estarão nem aí. Aí veio a chuva, o dilúvio, matou a todos.
E antes que matasse a todos, Noá fechou a porta. A porta está para fechar, meus irmãos. Pensem bem. Aqui está alguém que, pelo menos, toma decisões, tem ações, faz o que o Pai quer. Alguém que vocês possam confiar. Mas eu largo vocês. Porque eu não sou obrigado. Se eu não tiver as condições, e se eu não tiver é porque o Pai não vai dar. Porque há 16 anos ele me dá essas condições. Embora eu tenha sido despejado 5 vezes. Não porque ele não me deu condições, porque ele quis ver como que eu iria reagir. Para quem assistiu os 3 vídeos de Eliarro, sabe do que eu estou falando. O pai chegou a mandá-lo para a beira de um rio, porque não chovia há anos, né? E ficou 3 anos e meio sem chover, ia secar tudo, para que ele tivesse água. E a história termina, né? Eliarro executando, né? Os 450 sacerdotes de Baal e os 400 de Acera. 850 pessoas, um a um, Eliarro mata. Hoje eu vejo os sacerdotes de Baal e de Acera, todo aquele que não é digno do nosso Pai, porque serão mortos. Conto com a ajuda de vocês agora. Tira a bunda da cadeira que você está sentado e vai até o banco e me ajuda. Ok? Que a rua dê um pouco de juízo para vocês. É isso que eu peço. Que ele dando um pouco de juízo e tirando um pouco de burrice, vocês vão começar a compreender e quem sabe ele tira a venda dos olhos de vocês e vocês têm uma chance de permanecer vivos para toda a eternidade. Se eu vou estar acompanhado de você ou não, não vai me fazer diferença. Então, se eu luto todos os dias para tentar levar a verdade até você, é porque isso me foi dado como incumbência. Porque, sinceramente, se dependesse do Sérgio, ser humano, há muitos anos eu teria voltado para minha empresa, montado de novo, e queria que se danasse o mundo, entendeu? Mas não. Me foi dado essa incumbência. E eu quero muito estar entre aqueles que receberão a herança e a promessa. Mesmo estando irritado, eu desejo Shalom a todos e espero que nenhum palhaço, como fez aquele lá ontem, venha me encarar. Porque se quiser me encarar, venha. Mas venha até minha casa. Para que eu possa mostrar o que é ser homem. E os servos de Arru, os verdadeiros servos, são homens. Veja o exemplo do Mashiach. Shalom, tenha um bom dia. Se você não tem minha conta, entra na minha página do Facebook, que tem milhões de vezes a minha conta. Busca alguma coisa também. Vocês querem tudo mastigado, né? Aliás, agora já não é nem mais mastigado, já querem que mastigue e engula. Para vocês, né? Tá bom. É isso.
Shalom. E espero que a consciência de vocês ainda exista. Fui.